Olá pessoal, Leonardo aqui. Hoje eu vou estar passando algumas dicas de como ler e estudar e interpretar as cartas do baralho cigano de uma maneira correta, tá? Eu costumo ensinar aos meus alunos o seguinte macete, que da mesma maneira que a gente tem nas cartas os naipes, que são quatro copas, espadas, paus e ouros, a gente tem pelo menos quatro maneiras de interpretar uma única carta, ou seja, ela vai ter quatro desdobramentos no mínimo, né? A gente pode interpretar essa carta num sentido simbólico e tradicional, como a gente pode interpretar ela num sentido emocional, afetivo, mental, num sentido de saúde também, de materialidade, de finanças, né? Então a gente sempre leva em consideração pelo menos o quê? Quatro aspectos da mesma carta. Por exemplo, vamos pegar aqui a carta do cavaleiro, tá? A carta do cavaleiro, tradicionalmente, ela é uma carta que ela está associada a respostas, né? Respostas, notícias, feedback, algo que está aguardado, uma resposta que é aguardada. Se tratando de trabalho, o que, que ela poderia representar? Ela poderia representar um serviço de delivery, poderia representar correios, ela poderia falar de alguma atividade que a ocorre esse movimento, né, que faz este movimento aqui, se estivesse descrevendo algum tipo de trabalho. Sobre a saúde, por exemplo, o que, que representa o cavalo, né? Onde está a força do cavalo? Está nas suas pernas. Então, num contexto de saúde, a carta do cavaleiro ela vai representar as pernas, né? Num contexto afetivo, vamos lá. A carta do cavaleiro ela pode representar uma resposta que é aguardada, a chegada de um novo, de uma nova pretendente, descrevendo uma relação. Ela poderia representar que a relação ela se dá muito mais por encargos do que por algum vínculo afetivo, porque o cavaleiro ele é alguém que está incumbido de uma responsabilidade, certo? Então ele poderia estar falando sobre ou um casamento, um relacionamento que ele já está um tanto desgastado, como poderia representar um relacionamento rápido, casual, se estivesse descrevendo um relacionamento. Vamos dar um outro exemplo, a carta do peixe. O peixe representa o quê? É uma carta tradicionalmente associada ao dinheiro, né? Mas ele representa também a abundância, né? Então, tudo aquilo que abunda na vida do consulente. E por ser tudo aquilo que abunda na vida do consulente, ele pode representar o que? Pode evocar o significado de muitos, muito de algo, né? Assim como a carta das estrelas também. Ele pode representar muitos problemas, ele pode representar uma situação que ela se amplia também, que ela se propaga, que ela aumenta, né? Então, é tudo aquilo que abunda, bom e ruim. Num aspecto assim, por exemplo, num aspecto afetivo, né? O que, que representaria a carta dos peixes, né? A carta dos peixes ela poderia representar sentimentos profundos, né? Ela poderia representar fluidez, liberdade, né? Mas como ela é um rei de ouros, eu levaria em consideração também a possibilidade aqui de ser um homem regido pelo elemento terra, por exemplo, alguém do signo de touro, capricórnio ou virgem, certo? Então, a gente pode tomar, por exemplo, a carta do trevo, né? Primeira impressão que se tem da carta do trevo é o quê? Sorte, né? E a sorte, ela vem uma única vez, então ela pode representar uma oportunidade que a gente aproveita, né? Que pode ser aproveitada. Mas ela também traz aquele sentido de quê? De sorte, de aleatoriedade. Então ela pode, em algum aspecto, representar uma situação que é aleatória, uma situação que sai do controle ou que pode mudar repentinamente, como uma virada na sorte, não é? Então,
Vamos lá, por exemplo, se essa carta ela representasse, ahn, se ela surgisse em algum contexto de saúde, o que que ela poderia representar? A gente poderia tomar ela como uma oportunidade, como uma melhora, como também num sentido literal mesmo. O trevo é uma planta, a gente poderia compreender ela como algum tipo de tratamento de fitoterapia, por exemplo, né? Algum medicamento natural, certo? Ah, o documento. A carta do documento ela pode representar tanto notícias escritas, quanto pode ser interpretada num sentido literal, como um papel, um documento, certo? As nuvens, ela simbolicamente ela está associada ao que é uma má atmosfera, né? O tempo não está bom, né? O tempo está encoberto, né? Então muitas vezes ela representa o que? Confusão, né? Eu costumo dizer que o otimista olha para as nuvens e diz vai abrir sol, e o pessimista olha e diz vai chover, né? E é isso que representa essa carta, né? Essa confusão, certo? Uh, ela também poderia ser interpretada num sentido literal, como uma tempestade, né? Como uma torrente de água, enfim, né? Sempre levando em consideração que uma única carta ela pode representar mais de um significado. Tudo vai depender do tipo de leitura que tu está fazendo. Se a leitura é de conotação afetiva, leve em consideração o que esta carta representa em um aspecto afetivo. Se é se tratando de trabalho, o que esta carta simboliza no trabalho, qual a interpretação dela para trabalho. Se é num aspecto de saúde, o que representa a carta da nuvem, né? A nuvem ela poderia representar confusão num aspecto de saúde. Vou dar um outro exemplo aqui, falando de saúde. Esta carta aqui, ó, dos lírios, tá? Os lírios é uma carta que tradicionalmente ela está associada à pureza, à sexualidade, mas também à maturidade, né? Ela é um rei de espadas. Por se tratar de maturidade, né, pode falar de o quê? De uma velhice, ou até mesmo se viesse nesta combinação aqui, ela poderia falar sobre uma pessoa que está senil, né, confusa, né, por conta da idade, certo? Então, sempre levando em consideração isso, a tônica da leitura, se é de conotação afetiva, se é de conotação de trabalho, se é se tratando de um aspecto geral, levando em consideração que ela pode ter no mínimo 4 maneiras de se interpretar, tá certo? Então, deixo essa dica aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? E divulguem, né? Se isso ajuda o meu trabalho, tá certo? Até a próxima.